Fala pessoal, bem, hoje a gente vai dar uma recapitulada aqui de como a gente constrói, na verdade, como a gente passa dessa interface aqui do Qt Design para a linguagem Python, certo? Então eu tenho um protótipo aqui bem simples que eu fiz, adicionei três push button aqui, tá? Coloquei aqui um line edit, coloquei também aqui um table with get, tá? Coloquei um label para a gente adicionar uma imagem aqui, certo? E aqui é um label simples para poder só mostrar para o usuário que esse aqui é o campo do nome, certo? Além disso, nós temos aqui um stack do widget para fazer uma paginação, tá? Imagina que em uma dessas páginas pode estar um outro formulário, mostrando para o usuário digitar o login, a senha dele. Quando ele fizer o login, se autenticando, né? Aí ele cai aqui nessa tela. Só um exemplo. Fora isso, tem um frame aqui no fundo, né, servindo de background para toda essa tela aqui. Então, o objetivo da nossa tela aqui, ó, quando a gente aperta Ctrl R, ele vai começa a exibir aqui no QT, né? Então, é basicamente ver a imagem, permitir que o usuário digite o nome dele aqui, quando ele apertar salvar, está o nome desse usuário aqui. Beleza. Então, a nossa interface já está pronta, e agora como é que eu faço para levar isso aqui para a linguagem Python? Lembra que a gente faz o seguinte, a gente tem que encontrar o arquivo. Esse arquivo que eu acabei de fazer aqui, cujo nome é janela principal, certo? Então, eu estou aqui no diretório, onde está esse arquivo, que eu só venho no PT. Aí eu venho aqui, vou abrir a terminal do Windows, né, CMD, aqui. Aí eu vou começar a digitar o seguinte comando. Py, UI, né? PY, UI, C, letra C, 6, espaço menos X, aí eu vou adicionar o nome do arquivo. O nome do arquivo é janela principal, menos O de output, né? Aí eu vou manter o mesmo nome, tá? Só para ficar mais fácil. Então, basicamente, ficou aqui o comando PYUI C6 menos X, aí eu adiciono o nome do arquivo, do Qt.ui menos O, aí eu indico qual é o output. Eu mantive o mesmo nome, não era principal, ponto PY. Aperto Enter, não mostrou nenhum erro, quer dizer que então o de Deus deu certo, funcionou. Então, no F5 aqui, pronto. Aqui está o arquivo gerado, o arquivo.py. Aí agora nós vamos lá para o VS Code, certo? Aqui, né? Bem, chegando aqui, ó, eu já consigo ver o meu arquivo gerado pelo Qt, né? Lembrando que nós já comentamos que tem uma observação com relação a esse arquivo gerado, né? Pode vir aqui, ó. Ele tem um aviso aqui, ó. Não edite esse arquivo a menos que você saiba o que está fazendo. E aí a gente já conversou num outro momento, né? Explicando o porquê desse aviso. Basicamente é porque todas as alterações que nós fizermos novamente lá no Qt, a gente vai ter que salvar e executar aquela linha de comando novamente. E aí, quando a gente executa aquela linha de comando, ele refaz esse arquivo. Então, se tiver alguma alteração aqui, ela será perdida, certo? Por isso que a gente não tem que ficar editando daqui diretamente. Beleza. Aí agora, então como é que a gente vai trabalhar, já que eu não posso usar esse cara aqui direto, né? Eu vou criar um outro arquivo aqui, uma outra classe, tá? Vou chamar de principal.py, tá? Aí, nesse arquivo principal, que eu vou criar uma minha classe, vou chamar de principal, certo? Aí essa classe, eu vou herdar a classe que nós geramos aqui, ó, o window, e eu vou herdar uma classe do Qt, que é o nome. Pronto. Aí agora eu preciso fazer os importes.
Primeiro bora importar aqui sys. Depois vamos importar o arquivo da classe principal. Nós geramos lá no Qt. Então, falando na principal, import line ainda. Beleza. Aí agora a gente tem que importar aqui as coisas que são do PyQt6. Então, bora from PyQt6, de get, port. Aí vamos importar aqui o tema em Windows, certo? E já vou adicionar aqui o que application que a gente vai precisar também. Beleza. Aí aqui, agora nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos criar um método init. Vamos adaptar esse cara aqui. Nosso parent vai receber nome. Super set init, parent, nos flags. Ok. Aí agora a gente tem que acessar o super da outra superclasse. Né? A superclasse agora que vem que nós fizemos lá no Qt, vamos chamar a função, o método, melhor dizendo, onde tem a desenho da interface gráfica, né? Esse aqui. Vamos passar o céu para ele. Pronto. Aí agora a gente precisa informar o Python. Esse aqui é o que vai executar. Então, basicamente, aqui só precisa ser a classe principal. Vamos criar uma aplicação, né? Aqui é application, já importei ele aqui, ó. Logo em seguida, a gente vai instanciar, que é a classe principal, certo? Vamos fazer ela aparecer, vamos dar um show nela, e depois a gente vai executar a nossa aplicação, que é o Vue. Beleza, já dá até para testar aqui, ó. Quando eu clicar aqui, pronto, já está aqui aquela mesma interface que a gente desenhou lá no Qt. Agora a gente precisa fazer algumas funcionalidades. Por exemplo, vamos começar adicionando a ação do botão, né? A ação do botão salvar. Então, primeiro aqui, vou criar uma função, um método, melhor dizendo, chamado salvar. Aí, ele pertence a essa classe, então, que é isso self. Vamos botar aqui uma variável nome. Essa variável vai receber o conteúdo lá do nosso line edit nome. Para eu pegar o texto que o usuário vai digitar, basta eu chamar o método text que retorna uma string, como a gente pode observar aqui. Então, essa string que vai ser retornada vai ficar guardada aqui na variável nome. Beleza. Aí eu vou fazer um print aqui só para testar. Vou botar aqui string, nome, e aqui a gente volta a variável. Beleza. Fiz a função que vai capturar o texto que o usuário digitou. Agora, a gente vai, de fato, dar ação ao botão. Para isso, eu preciso chegar até aquele botão. O nome dele é um push button, salvar. Quando esse botão for clicado, nós vamos conectá-lo, connect, a essa função que nós chamamos aqui, ó, pertence a essa classe self salvar. Tá? Vou tirar os parênteses aqui. Ok, agora já dá para testar. Vou botar aqui Anderson, salvar, e aí ele fez o print aqui, tá? Pronto, beleza. Primeira parte é ok. Vamos adicionar agora a imagem, né? Já tem uma imagem aqui, ó, tá? Essa imagem, ela tem que aparecer lá na nossa interface. Como que a gente vai adicionar a imagem? É só mudar o nome dessa imagem também, que vamos lá. Aqui, nomear, só vou. Tá mais simples. Bem, para isso eu preciso primeiro criar um objeto, imagem, tá? Eu vou criar uma variável chamada pixmap, como se fosse
um mapa de pixel, né? Aí eu preciso instanciar um objeto chamado QPixMap, tá? E eu vou passar aqui o endereço dessa imagem. Aí, como a gente pode ver lá, eu botei numa parte chamada img, barra, aí eu vou colocar logo, que é o nome da minha imagem. Ponto, beleza, preciso só agora importar esse cara aqui. Então, from, é, type, p6, p6, ponto, pp, aí quero que importe, tenho, select. Pronto. Só isso aqui é o suficiente? Não, não, eu só criei a imagem aqui, né? Então, passei o endereço da imagem para esse objeto aqui, tá? Esse objeto vai ser instanciado e vou guardar aqui nessa referência. Aí agora, eu preciso jogar essa imagem lá para o nosso label. Então, eu preciso chegar ao label que pertence a essa classe, então, por isso o cell, o nome dele é label in digital. Aí eu vou passar para ele o seguinte, ó, eu vou passar um objeto, setar, né? Eu vou passar para ele um objeto Pixmap. Aí eu vou passar aqui a referência do meu objeto, que é o Pixmap, né? Essa variável aqui, ó, da linha 15. Então, Pixmap. Se eu só colocar esse objeto aqui, ele vai aparecer todo bagunçado lá. Então, o ideal seria primeiro eu redimensionar ele, né? Escalonar ele para caber lá no nosso layer. Então, eu vou chamar um método chamado scale, tá? Que ele vai escalonar o objeto, deixar do tamanho adequado. Aí aqui dentro, eu vou definir o tamanho dele, eu vou botar 200 por 200. Quem quiser pode, por exemplo, pegar a altura e a largura do label, certo? Guarda em variáveis, né? Uma para guardar a altura e outra para guardar a largura. E aí pega, e em vez de passar 200 e 200, passa essas variáveis de altura e largura para cá. Tá? No meu caso, eu vou deixar os 200 mesmo. Aí vou passar aqui, vou chamar aqui TT, Expect Ratio, Hold. E aí eu vou pedir para ele manter Keep Expect Ratio. O que ele vai fazer? Ele vai manter a proporção da altura e da largura, para não distorcer muito a imagem, tá? E aí, com isso agora, a nossa imagem, ela é criada aqui, certo? E aí, eu vim aqui, eu estou atribuindo essa imagem para o nosso layer. Aí, vamos executar, vamos verificar. Aqui, peguei, claro, já apareceu a imagem aqui, tá? Escrever o nome, aí dá o print lá embaixo, beleza? Tá aí no próximo vídeo agora, a gente vai guardar esse nome numa lista, tá? E aí depois a gente vai consumir essa lista aqui, certo? Até lá.